Ou seja, literalmente estás a fazer combustível através do ar. Exatamente. Ar e eletricidade. Estes combustíveis sintéticos renováveis é aquilo que nos falta para garantir que os carros em circulação podem inequivocamente ser utilizados no futuro. Vamos começar mais uma sessão das Autotalks, desta vez com um convidado muito especial que já não se estreia pela primeira vez no nosso canal YouTube, Pedro Marques, investigador do INEGI, e vamos abordar um tema que nós temos dado bastante atenção nos últimos anos aqui na Razão Automóvel. Os combustíveis sintéticos. O que é que são combustíveis sintéticos? O que é que os diferencia dos combustíveis fósseis? E também se dentro da categoria de combustíveis sintéticos existem combustíveis diferentes, tanto na produção como depois nos efeitos da sua utilização. Vamos também falar dos custos. Será que é possível para um automóvel com motor de combustão circular com combustível sintético e esse custo ser controlado? E será que nós já devíamos ter começado a produzir estes combustíveis e a incorporá-los nos combustíveis fósseis para diminuir emissões com custos acessíveis e disponíveis para todos aqueles que têm um carro com motor de combustão? Pedro, bem-vindo. Obrigado. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Queria agradecer em nome do INEGI, também em meu nome, esta oportunidade. Efetivamente é um gosto estar aqui. Muito obrigado. Vieste do Porto a Lisboa para fazer esta conversa, esta sessão, que eu espero que não se alongue por mais de 45 minutos, porque efetivamente este é um tema que nós próprios já temos vindo até a discutir com o outro, que é bastante animado. Eu tenho uma opinião também sobre isto, também vou dar nesta sessão, porque é um tema que pessoalmente me interessa bastante, mas eu sei que tu também, é algo que tu também gostas de falar, que são combustíveis, e neste particular os combustíveis sintéticos. E coloco-te uma pergunta muito direta. Os combustíveis sintéticos são todos iguais ou há algo que diferencia a sua forma de produção e que faz toda a diferença na utilização desses combustíveis e no impacto que eles têm? Existem diferentes tipos de combustíveis sustentáveis, okay, produzidos de diferentes maneiras, alguns a partir de resíduos, os chamados biocombustíveis, e outros 100% sintéticos. Na realidade, eles são diferentes. Para produzir os biocombustíveis, precisamos de componentes certos tipos de plantas, etc., que têm que ser cultivados e usam solo arável. Não é? Estamos a usar solo que poderia ser usado para outras coisas. Eu sei que também existem biocombustíveis feitos a partir de resíduos. De resíduos, exatamente. No entanto, é preciso ter esses resíduos e ter essa massa bio para produzir esses combustíveis. Existem os combustíveis 100% sintéticos, são aqueles que são obtidos a partir da captura de CO2 da atmosfera, CO2 esse que já existe, e nós temos vindo a desenterrá-lo e a introduzi-lo na atmosfera, e esse é efetivamente o problema. E depois pegamos nesse CO2, obtemos hidrogênio de forma que nós teremos que dizer e tem que ser verde, não é? Sem emitir mais CO2 para extrair esse hidrogênio, combinamos os dois, obtém-se um subproduto e depois tipicamente converte-se esse produto em gasolina rodoviária ou combustível diesel ou o que for necessário. Ou seja, esse produto, esse combustível sintético que é obtido através da captura de CO2 pode ser transformado em como tu dizes, gasolina, gasóleo, qualquer combustível que seja apto a entrar num motor de combustão. Tipicamente, um dos melhores processos que é transformar essas duas matérias-primas, o hidrogênio e o CO2, em metanol, e depois existem processos para transformar o metanol em diesel e o metanol em gasolina e outros componentes. Ou seja, outros combustíveis. Ou seja, literalmente estás a fazer combustível através do ar. Exatamente. Ar e eletricidade. E não estás na produção a acrescentar mais CO2 à atmosfera. E já agora, se pudesses explicar muito rápido, porque também é um tema que eu considero ser necessário clarificar. O CO2. Muitas pessoas acreditam
que o CO2 não é nenhum problema, que pode existir em qualquer quantidade, que podemos desenterrá-lo como bem entendermos e nas quantidades que entendermos. Mas é mesmo assim? Enfim, os dados e a evidência mostra que não é? Temos a temperatura média do planeta tem vindo a aumentar e é precisamente, os oceanos têm vindo a acidificar e é precisamente para tentar mitigar estes problemas que se estão a procurar diferentes soluções. A eletrificação, os combustíveis sintéticos, está-se a tentar tornar tudo mais sustentável e mais verde, está-se a tentar produzir mais energia, porque as necessidades também são cada vez maiores, não é? Mas tudo a partir de fontes que nós diremos de renováveis, ou seja, que não emitem CO2 na produção de energia e que teoricamente serão infinitas, ou não esgotáveis, digamos assim. Sim. O CO2 é infinito, certamente, por isso, pelo menos... É infinito se nós o fizermos circular. Sim, mas pelo menos na forma como estamos... eu acho que nem sequer estamos ainda na fase de pensar que poderá ser mais escasso do que nós gostaríamos. Mas, até porque tudo o que tu disseste, que é, nós somos cada vez mais... precisamos de cada vez mais, temos cada vez mais necessidades e o nosso planeta está a desenvolver-se e as sociedades também, e isso é importantíssimo, mas neste processo tem de existir aqui um balanço. Ora, já percebemos que é possível capturar CO2 e com esse CO2 transformado depois ficar com gasolina, diesel e outros produtos que podem ser aplicados a carros com motor em combustão que estão em circulação neste momento e que existem, seja um clássico, seja um carro moderno, e nós vemos os números de vendas. Vendem-se muito mais carros a combustão do que carros elétricos. E está longe de chegar um momento no mundo em que vamos assistir a uma inversão deste paradigma. Ora, se todos estes carros em circulação, estes carros com motor a combustão que hoje estão na estrada, podiam perfeitamente circular com esse combustível sintético. Ora bem, podemos pensar nisto de maneiras diferentes. Pode-se fazer, efetivamente, combustível sintético que torna os veículos atuais, ao nível da emissão de CO2, praticamente neutros. Okay? Ou seja, temos uma solução drop-in, 100% compatível com os veículos atuais em circulação, que também pode fazer uso de toda a infraestrutura que já existe no que diz respeito à distribuição. Falta é capacidade produtiva. Ou seja, esses carros, no seu funcionamento, não vão acrescentar mais CO2 à atmosfera, ficamos ainda com um problema nas partículas para resolver. Como é evidente. Que naturalmente estes combustíveis continuam a poluir, estamos mais a olhar para a questão do CO2, e depois temos uma vantagem enorme, que é o facto de estes carros existem, podem continuar a circular, e mesmo aqueles que são híbridos plug-in, sim, que foram eletrificados, mas continuam a utilizar motor de combustão interna e também poderiam estar a utilizar este combustível sintético. Mas se uma transição a 100% para os combustíveis sintéticos é algo que nos parece ser uma miragem ainda, pelo menos num horizonte muito próximo, não estamos a visualizar em concreto esse cenário, é possível incorporar combustíveis sintéticos nos combustíveis fósseis e começar a reduzir emissões já? Sim. Aliás, os estudos que são apresentados e que falam na possibilidade de uma transição para combustível sintético no parque automóvel, não é? Obviamente que no futuro existirão veículos elétricos, existirão veículos híbridos e continuarão a existir veículos a combustão, nem que sejam clássicos. Efetivamente, as estratégias para a implementação de soluções desse tipo passam sempre pela incorporação de percentagens cada vez maiores de combustível sintético no combustível fóssil. Se agora nós incorporarmos, dando um exemplo de um depósito de combustível de um carro com motor a combustão atual, ou atual, seja ele clássico, seja ele moderno, em circulação, se incorporarmos, imaginando 10% de combustível sintético, esse tal combustível sintético obtido através da captura de CO2, estamos a diminuir o impacto ao nível da emissão de CO2 do carro. Quando dermos à chave, ele vai poluir menos? Sim, sem dúvida. Pronto, foi muito... Claro que sim. É difícil dizer se é 10%, se é 15%, porque depende da composição do que lá se acrescentar para substituir o que se tirou. E a pergunta que eu te coloco é, sabendo nós isto,
e a tecnologia de captura de CO2 para transformar em combustível, e o processo existe, está mais do que documentado, há testes, a Porsche é uma das marcas que está a fazer estes testes, já há bastante tempo, não é de agora. Porquê é que nós estamos a fazer isso? É uma boa pergunta. A estratégia, e vou começar por aqui, a estratégia da União Europeia para a descarbonização do setor dos transportes aéreos e marítimos passa precisamente pela introdução de combustíveis sintéticos, especificamente para esses dois tipos de transporte. Mas a introdução gradual. A introdução sempre gradual. Okay. Tá? Nesta perspectiva de 100% de combustível, vamos chamar-lhe fóssil, coloca-se X% de sintético ao longo do tempo. Exatamente. E isto já agora, por que razão é que é esta questão gradual? A questão dela ser gradual passa, enfim, tem vários fatores. Primeiro, a questão do preço. Nós não queremos uma transição radical, porque, como se sabe, hoje em dia a produção de combustível sintético ainda não tem valores muito significativos e, por isso, o preço é muito elevado. E aí é desejável que, enfim, o consumidor não note um aumento do preço excessivo e, por isso, começa sempre por uma introdução muito pequena e gradual do combustível sintético na formulação total do combustível rodoviário, aumentando-se gradualmente. Temos aqui o fator de escala, não é? À medida que se escalam as operações, o preço tende a diminuir e, neste caso, o combustível sintético, o 100% sintético, metade do custo da sua produção está precisamente ligado ao preço da energia elétrica, ok? E à medida que aumentamos a produção elétrica, neste caso os estudos dizem que a fotovoltaica seria a fonte mais interessante para isto, e à medida que duplicamos a capacidade, diminuímos 20% ao custo do quilowatt-hora. E numa ótica de pensarmos que daqui a 20, 30 anos teremos 100% de combustíveis sintéticos, é preciso fazer esse trabalho primeiro e em paralelo de aumento de capacidade de produção energética, que levará a uma diminuição do preço do quilowatt-hora, o que efetivamente diminuirá o preço do litro de combustível sintético. Temos esse efeito. Por outro lado, temos que pensar nos impostos e nas taxas sobre os produtos de energia. Que são uma componente muito importante dos orçamentos dos Estados, não é? Exatamente. Mas aqui estamos a falar numa ótica de regulação e regulamento e diretivas europeias. A partir de 2030, prevê-se que, e estas diretivas não são 100% definidas, mas sabe-se que irá ser mais ou menos por aqui, a taxa sobre um produto energético passará a estar ligada à quantidade de energia por unidade de volume, por um lado, e por outro estará relacionada com a neutralidade da solução, ou seja, quanto mais neutro em CO2 for esse produto de energia, digamos assim, menor será o imposto. E à medida que vamos fazendo a transição, o tal mix que estavas a mencionar, a introduzir uma componente sintética no produto total, estamos, por um lado, a baixar os impostos, estamos a aumentar a escala de produção de energia e a baixar o preço do próprio produto, de tal modo que, na pior das hipóteses, vários estudos apontam para isto, a médio e longo prazo, o preço do combustível mantém-se tal como está agora, ajustando para a inflação. Na melhor das hipóteses, pode passar para quase metade. Tá. O que dizem os estudos é que tudo isso correndo como planeado e cumprindo essas metas de introdução, de escala e depois a seguir de um cenário de 100% de utilização, sim, é que num cenário ideal o valor do litro de combustível pode baixar para metade. Sim. Ok. Falando em concreto agora de questões relacionadas com a infraestrutura, porque para descarbonizar a Europa, pelo menos no que diz respeito aos automóveis, a Europa iniciou-se numa senda de impulsionar os 100% elétricos. Efetivamente, à saída do escape, zero emissões, o mesmo já não se pode dizer da própria produção energética, que não é 100%, em muitos casos, renovável. Ainda que na Europa, que seja o continente, tem o maior mix de renovável na energia que é consumida, pelo menos é onde é mais sustentável ligar algo à corrente. O que também é normal, porque o continente
líder em tudo o que são inovações de sociedade, de indústria. Nós temos feito um caminho muito focado na sustentabilidade nos últimos anos, portanto atingimos também este momento em que podemos dizer sim, ok, o que nós consumimos de eletricidade, efetivamente, é mais sustentável do que propriamente poluente. Não estamos a queimar carvão para acender uma luz, etc. Perante esse cenário, em que nós podemos efetivamente usar esses combustíveis, o que é menos poluente? Carregar uma bateria de um carro elétrico ou encher um depósito com um combustível sintético feito através da captura de CO2? É uma questão importante e muito pertinente, porque nós devemos olhar para estas coisas sempre de uma forma holística, ou seja, do início ao fim, aquilo que soube muito falar do well to wheel, do poço à roda. Do poço à roda, exatamente. Do ponto de vista da eficiência, produzir eletricidade de forma verde e carregar diretamente a bateria de um veículo elétrico é sem dúvida o ideal. Mas ainda não estamos lá, não é? Ainda existem muitos veículos a combustão a circular, vão continuar a ser produzidos veículos híbridos, e sobre esse ponto de vista, efetivamente, se tudo for feito de forma verde, do ponto de vista do que é a emissão de CO2, teríamos se calhar em pé de igualdade, porque depois também teríamos que garantir que o veículo elétrico seria produzido de forma neutra, o mesmo teria que ser válido para o carro a combustão, e nesse ponto, digamos, olhando por essa perspectiva, do ponto de vista das emissões de CO2, eles estariam mais ou menos em pé de igualdade. No entanto, o carro elétrico seria sempre mais eficiente que o carro a combustão por várias razões. Num deles tens a eletricidade diretamente a entrar na bateria, estamos a simplificar o processo, mas acho que todos conseguimos perceber. Do outro lado, temos que pegar na eletricidade, extrair hidrogênio da água por eletrólise, capturar CO2, juntar os dois, produzir metanol, converter o metanol depois em combustível rodoviário. É ineficiente? Sim. Funciona? Também. E apesar de ser ineficiente, apesar de continuar a poluir, estes combustíveis sintéticos renováveis é aquilo que nos falta para garantir que os carros em circulação, os carros que existem hoje, podem inequivocamente ser utilizados no futuro? Eu diria que sim. Os dados dizem, os estudos apontam para uma redução de 90% das emissões de um carro atual. Se nós pegarmos num carro atual, enchemos o depósito com combustível sintético, reduzimos as emissões em 90%, que é excelente. É melhor do que estar a poluir como estamos agora. E, efetivamente, o combustível sintético pode ser instrumental na descarbonização gradual do setor dos transportes. E a nível de infraestrutura, hoje um dos grandes problemas dos carros 100% elétricos, da sua massificação, para além do preço, é o investimento massivo que está a ser feito em infraestrutura elétrica, a garantir que há estabilidade nas infraestruturas e que não há episódios como recentemente tivemos em Portugal em que ficamos todos à luz das velas a jantar. Não estou a dizer com isso que foi devido ao carregamento dos elétricos, de longe de estar a afirmar isso, mas a infraestrutura elétrica efetivamente não é propriamente algo simples, é complexo. Como tu disseste no início, nós precisamos cada vez mais de energia para tudo, temos cada vez mais coisas digitais que têm que ser carregadas, cada vez mais pessoas também a viver na Europa, e as necessidades têm aumentado consideravelmente ano após ano. A infraestrutura para os combustíveis, para o combustível líquido, que neste momento é dos combustíveis fósseis, já existe. Pode ser utilizada para esses combustíveis sintéticos? Sim, pode claramente ser utilizada para os combustíveis sintéticos. No entanto, como a Europa gosta muito de regular, pensou-se logo em maneiras de complicar um bocadinho isto. Estou a exagerar. Isso não me surpreende. Mas na realidade, a implementação das soluções de combustíveis sintéticos passam por uma monitorização para garantir que efetivamente estamos a abastecer o depósito com combustível sintético. E estas apontam-se várias soluções.
desde a introdução de um corante diferente para o combustível, como se faz, por exemplo, para o gasóleo agrícola, até a introdução de adaptadores para mangueiras de alimentação dedicadas, até em novos veículos a instalar sensores que determinam qual a composição do combustível para perceber qual a sua origem e, pura e simplesmente, não deixam o carro funcionar se o combustível não for verde. Okay? Existe essa vertente. Para o parque automóvel existente, eventualmente, a introdução do marcador corante, a introdução de um adaptador, também se fala disso, de um adaptador próprio para carregar os combustíveis, peço desculpa, para abastecer os depósitos de combustível. Exatamente, para abastecer os depósitos de combustíveis atuais. No entanto, do ponto de vista da distribuição e toda a infraestrutura, ela pode perfeitamente ser usada. Ou seja, é muito mais simples, porque a única Claro. questão é uma questão de controle à entrada do depósito, garantir que o que vai para dentro do depósito não é combustível fóssil, mas é combustível sintético, ou que há combustível sintético na mistura, pelo menos naquela fase de evolução inicial. E percebemos pela tua exposição é que estes combustíveis são produzidos através de energia solar, que disseste que é apontada como a mais eficiente, energia eólica. A Porsche no Chile tem uma fábrica numa zona bastante ventosa, até para poder utilizar energia eólica para o efeito. E Portugal pode ser um produtor destes combustíveis do futuro? Na realidade, os estudos que avaliam a viabilidade deste tipo de soluções apontam precisamente as zonas na América do Sul, na Islândia, por causa da geotérmica, no sul da Europa e também no norte da África e no Médio Oriente. E Portugal faz parte do sul da Europa, com uma exposição solar, e sob esse ponto de vista podemos efetivamente poder vir a entrar nessa discussão. Uma vez que o metanol é um precursor da gasolina sintética e do diesel sintético, se quisermos, se olharmos para esse processo específico, e é curioso, se nós olharmos para o nosso país, existe um instituto que é o Methanol Institute, se nós formos ao website deles e formos procurar sobre as instalações atuais e futuras de produção de metanol, nós vemos que em Portugal, durante os próximos anos, vão aparecer novas instalações de produção de metanol. Inclusive, podemos ver se é metanol verde, se é metanol a partir de... Enfim, podemos ver lá quando é que é a data esperada para a instalação entrar em funcionamento, o método produtivo, capacidade esperada, etc. E este tipo de instalações estão um bocadinho a começar a aparecer por toda a Europa, devo dizer, o que é absolutamente interessante. O metanol é usado para muitas coisas, mas os factos são estes. Ou seja, essas instalações para metanol podem ser utilizadas para fazer esses combustíveis, para transformar esses combustíveis de... Não necessariamente. São instalações que permitem produzir metanol e a transformação do metanol no combustível sintético é um passo adicional. Está bem? A primeira fábrica, se quisermos pôr as coisas nestes termos, instalada para produzir gasolina sintética foi em 1985 na Nova Zelândia. Eles produziam o metanol a partir de produtos petrolíferos, na altura, e depois convertiam esse metanol em gasolina sintética, que era suficiente para aguentar com 1/3 da capacidade necessária para abastecer os veículos na Nova Zelândia. Ou seja, em 1985, Sim. O que significa que há 40 anos que na Nova Zelândia se produz combustível sintético. O que é que acabou por acontecer? Como a escala era pequena, apenas deixou-se a parte da produção do metanol e abandonou-se a parte que permitia converter o metanol em gasolina sintética. Isto não quer dizer, enfim, era uma questão de escala para um mercado que também não era muito grande e, obviamente, os preços eventualmente não seriam tão competitivos quanto o desejável, mas isto tem tudo a ver com as questões também da escala. Ou seja, aqueles argumentos que no início falamos sobre a necessidade de escalar, de também de desenvolverem melhor estes processos, a tecnologia também de captura e transformação ficar mais barata, porque também existirem mais empresas e mais organizações a apostar nisto, naturalmente. Enfim, que a tendência é para haver uma maior democratização do acesso a estes métodos de produção. Então, aquilo que concluo das tuas palavras é que Portugal está no mapa do futuro desses combustíveis. Assim, eu não tenho nenhum dado concreto, mas olhando para
o panorama atual e aquilo que se diz ao nível da potencialidade das regiões, eu diria que eventualmente sim, falta uma questão de investimento, alguém querer. Também é preciso saber se efetivamente estes combustíveis sintéticos terão alguma importância a médio ou curto prazo, porque a questão dos combustíveis sintéticos também está muito relacionada com as vontades da União Europeia, que acaba por ser aqui eventualmente um bottleneck, porque as próprias diretivas não estão muito bem definidas sobre como é que se deve tratar um combustível deste tipo, enfim, usado num veículo, não é? Eu sei que se considera, que a Euro 7 até considera a possibilidade de chamar a um veículo neutro, um veículo que funcione com combustíveis 100% sintéticos, mas tem que ser uma abordagem do poço à roda, ou seja, 100% limpo desde o início ao fim, não é? Ainda há aqui alguma indefinição, talvez alguma relutância em avançar com as novas diretivas de taxas sobre a energia, e por isso também há alguma relutância por parte dos investidores em apostar numa coisa incerta, como é evidente, não é? E achas que é falta de conhecimento somos uma... Agora entrando aqui, sei que tu és investigador, não és político, mas na tua área tu lês muita documentação, vês muita coisa e estás a par da evolução muitas vezes das tecnologias e como elas dependem de decisões políticas, muitas vezes. Achas que a burocracia tomou conta da Europa e poderá estar a frustrar todos estes processos? É muito difícil responder a isso. No entanto, eu fui pensando bastante no assunto e pode ser mesmo uma questão, pode estar relacionado com a eficiência do processo. Tá? Enfim, a aviação e o transporte aeronáutico e marítimo correspondem a mais ou menos 2% das emissões de CO2. Okay? E o transporte rodoviário corresponde a uma fatia muito maior. Pode haver aqui um problema que é difícil de averiguar, que é o seguinte: nós, para produzirmos combustível sintético, precisamos de um excesso de produção de energia elétrica. Tá? E como a ineficiência do processo é relativamente elevada, quando passamos da eletricidade ao combustível sintético, a sobrecapacidade necessária de energia para produzir combustível rodoviário para todos os veículos existentes pode ser de tal ordem que a torne inviável. Mas isso não sei mesmo se é por isso. No entanto, parece mesmo existir alguma relutância por parte da União Europeia em olhar para isto. Porque a aposta dos combustíveis sintéticos para o transporte aeronáutico é uma realidade. É uma realidade e já está a ser feito. Mas, como tu dizes, representa 2%. Será que é mais fácil... Se estás a ser muito ineficiente dentro de 2% ou ser muito ineficiente dentro de 30% ou mais, não é? A tónica nestas duas palavras pareceu-me ser: será que nós temos energia suficiente para produzir combustíveis sintéticos para o transporte rodoviário? Essa que é a questão. É essa a minha grande dúvida. Será que nós temos excesso de capacidade suficiente para que isso aconteça? Nos estudos que eu li, aparentemente não se considera essa limitação, ou ela não existe. Tá? No entanto, é uma realidade, pode existir. Até por uma questão pertinente. Eu, em 2018, li um estudo por parte de uma agência de energia norte-americana que, preocupou-se em estudar o seguinte problema: quanta energia que nós vamos precisar daqui a 20 anos para alimentar todos os dispositivos de computação que estamos habituados a utilizar? E os dados são chocantes. Porquê? Considerando as melhores expectativas para a evolução dos processos tecnológicos para a produção de chips, tecnologias cada vez mais eficientes, considerando o aumento de produção de energia expectável e esperado, chega-se à conclusão que por volta de 2040 iríamos precisar de mais energia, ou tanta energia quanto a que produzimos só para alimentar esses dispositivos, o que é assustador.
que é E assustador. em 2018 e não existia o fenómeno da inteligência artificial daquilo que está a consumir em recursos. Sim, e aliás, é muito engraçado, por acaso fui ver outros relatórios de agências de energia americanas e é interessante olhar para os estudos que se fizeram há 1 ou 2 anos atrás, em que se havia uma tendência decrescente para o consumo de energia mais ou menos linear, e de repente chegámos a 2020, 2025 e temos ali um comportamento quase exponencial, Ou seja, que é preocupante. Ou seja, esta noção de que os nossos recursos, mesmo recursos de produção de eletricidade, não são infinitos, são finitos, não é? Obriga-nos a olhar para isto também dessa forma. E é importante porque fala-se bastante da tecnologia que ela existe, que é possível, mas depois vamos ver a necessidade de determinada indústria, do que é necessário produzir para alimentar essa indústria, e depois esbarramos, se calhar, com a nossa realidade e com aquilo que são as limitações existentes. Portanto, nesta conversa que tivemos os dois aqui, o que concluímos é que, a meu ver, começar por algum lado seria importante. Sim. Ou seja, a questão da incorporação e de existir, para já, regulamentação que permitisse uma efetiva incorporação de combustíveis sintéticos em combustíveis fósseis. Esse seria, na tua opinião, o caminho a trilhar nesta fase? Enfim, o combustível sintético que é produzido para o transporte aéreo tem como subprodutos gasolina, gasóleo e GPL. E esses subprodutos, hoje em dia, já começam a ser incorporados no combustível rodoviário. Sim, mas a pequena escala, como é evidente, não é? Mas o caminho passa sempre por aí, mesmo que no futuro possamos atingir aquele bottleneck da produção energética, como solução transitória, acho que seria muito bom começar a introduzir combustíveis sintéticos gradualmente nos combustíveis que usamos hoje em dia, porque amanhã poderíamos começar já a contribuir para este bem comum, não é? Que é disso que estamos a falar. Ou seja, abordamos aqui vários temas, até agora, estamos nos últimos 10 minutos da nossa conversa e falta abordar algo que nós afloramos por um bocadinho nestes minutos, mas que eu gostava de ouvir falar mais sobre isso, que é, olhando para um cenário em que tudo isto é possível, este cenário de todos os carros que existem atualmente terem combustíveis sintéticos feitos da forma mais eficiente, através da captura de CO2, comparando o mesmo carro, o mesmo motor, mas um a funcionar com combustíveis fósseis e outro a funcionar com esse combustível, à saída do escape, qual é que é a diferença, se é que ela existe? Pode existir ou pode não existir, depende da formulação. Podemos ter combustível rodoviário que é perfeitamente compatível com os motores de combustão atuais e que é um bocadinho melhor em termos da questão das partículas e de tudo aquilo que não é o CO2. Isso é possível. Ou seja, é possível o mesmo carro, apesar de ter também combustível, neste caso sintético, não sendo elétrico, não é? Uhum. À saída do escape, ser mais eficiente. Não mais eficiente, porque a eficiência do veículo continua a ser... Desculpa, o termo não é eficiente, é ser menos poluente. Sim, claro que sim. Claro que sim. É disso que estamos a falar e é esse mesmo o objetivo. E diz-me, agora falando sobre o nosso parque automóvel. O parque automóvel em Portugal está bastante envelhecido. Os carros têm, em média, 14 anos. Por isso não é expectável que, mesmo no melhor cenário de eletrificação total, que haja uma renovação do parque ao ponto de nós dizermos completamente adeus aos carros com motor de combustão interna. Por um lado, ainda bem, porque eu acho que há imensos carros com motor de combustão interna que merecem mesmo ficar cá daqui a 100 anos, 200 anos. Eu sei que tu também gostas de automóveis, portanto eu acho que estamos de acordo nisso. Estes combustíveis podem ser a tábua de salvação de carros clássicos, por exemplo? Eu acho que haver uma maneira de manter os clássicos vivos é com combustível sintético. Daqui a uns anos terá que ser esse o caminho. E não sendo num cenário em que só alguns é que podem ter acesso a esse combustível. É possível, na tua opinião, também já o abordaste, é possível esse cenário existir sem que esse combustível tenha preços proibitivos? É possível, sim. Embora tudo dependa da adoção em maior escala, não é? Porque estamos a falar de produzir combustível para alimentar o mercado apenas dos clássicos, estamos a falar de
de uma produção mais reduzida, não é? E aí o preço é expectável que se calhar seja maior do que aquilo que os estudos apontam, porque os estudos põem cenários de uma produção em grande escala para o parque automóvel existente. Ou seja, os estudos que existem para os combustíveis sintéticos já prevêem que esses combustíveis sejam para toda a gente e não apenas Sim, para alguns. Exatamente, é isso mesmo. O que é importante porque, além da oferta e da procura, se nós estivéssemos aqui para se fosse para um nicho de pessoas, isto seria apenas e só mesmo para alguns. Para terminar, daquilo que tu sabes e também aqui também buscando um pouco a tua opinião, quais é que seriam os próximos passos? Mas até 2035, que é o ano que está a ser apontado como o fim da permissão da venda de veículos novos com motor de combustão interna na Europa, com a exceção dos combustíveis sintéticos, pode abrir aqui uma janela de oportunidade para esses motores no futuro. Qual é que seria para ti os próximos passos a tomar já para garantir que chegamos a 2035 e o motor de combustão interna tem fogo para continuar? Era preciso mesmo haver vontade das entidades reguladoras, de quem decide, não é? É isso, porque a tecnologia existe, funciona, até já é utilizada por alguns, não é? Porque o seu preço, como a produção é muito pequena, é proibitivo. Efetivamente, é preciso mesmo haver vontade para avançar com essas soluções. Vamos terminar esta sessão de Autotalks. Eu gostei imenso destes minutos contigo, foram quase 40 minutos à conversa sobre combustíveis sintéticos. A quem está desse lado, o que ficamos a perceber nestes minutos foi o que são os combustíveis sintéticos, o que é que os diferencia e o que é que podemos esperar nos próximos anos. E também ficamos a perceber que a União Europeia tem que olhar com seriedade para isto, descomplicar estes processos e começar a fazer uma incorporação gradual de combustíveis sintéticos para permitir que daqui a, sensivelmente, 10 anos não estejamos a falar do fim do motor de combustão, mas muito provavelmente de uma nova fase para estes motores, para eles continuarem a ser colocados em carros em circulação, mas a serem neutros em emissões. E continuamos a evoluir como sociedade do ponto de vista tecnológico, onde tudo cabe, elétricos, híbridos, motores de combustão, é possível incluir todos. E nós aqui na Razão Automóvel trabalhamos com factos, por isso é que trouxemos Pedro Marques do INEGI, a quem eu agradeço muito ter-se deslocado a Lisboa para poder dar-nos estes minutos de conhecimento e partilhar a sua opinião sobre o futuro destes combustíveis. Quanto a nós, temos encontro marcado no próximo vídeo. Um abraço e até à próxima.